Que a paz de Jesus nos abençoe e nos proteja nesta noite mais uma vez, para que juntos possamos estudar as lições imorredoras que Jesus, o nosso Mestre e Governador da Terra, declinou a todos nós através do seu Evangelho, que foi anotado pelos evangelistas que acompanharam a sua jornada, a sua saga. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, na questão 642, preocupado com as orientações naturais que todos nós precisamos ter, ele sugeriu ao Espírito da Verdade, que foi a criatura que coordenou a codificação da doutrina espírita, fez a seguinte indagação: basta ao homem não cometer o mal para assegurar uma boa postura na vida futura? Esta era a indagação. Se nós não fizermos o mal, se nós não causarmos danos a ninguém, isso nos garantirá uma posição boa na vida futura? Porque o que o Evangelho de Jesus mais preceitua, mais ensina, mais orienta, é que devemos ter uma vida digna, uma vida honesta, uma vida justa, para que juntos consigamos formar uma sociedade mais fraterna, mais humana. Então, o Espírito Kardec, melhor, fez esta indagação ao Espírito da Verdade. Basta ao homem não fazer o mal para assegurar uma boa condição na vida futura? A resposta é uma das mais preciosas do Livro dos Espíritos, porque ela se embarca toda uma projeção, uma reflexão muito profunda, porque os ensinamentos que vêm são, sem dúvida nenhuma, um manual de orientação para que sigamos os trilhos da nossa vida na Terra. Respondeu o Espírito da Verdade: não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Então, se nós não fizermos o mal e fizermos o bem, já estamos assegurando uma boa posição na vida futura? Intervém novamente o benfeitor: ainda não. É preciso não fazer o mal, fazer o bem no limite das nossas forças. Então, pensou Allan Kardec, se não fazemos o mal, fazemos o bem, utilizando todo o potencial que está ao nosso redor, no limite das nossas forças, isto bastaria? Ainda não. É preciso não fazer o mal, fazer o bem no limite das próprias forças, e todo o mal que decorrer do bem que não fizemos será de nossa responsabilidade. Olha a envergadura da resposta. Então, não fazer o mal é uma etapa. Não fazer o mal já é um começo interessante, mas é preciso fazer o bem. Mas fazendo o bem, avançamos, claro, não fazendo o mal, fazendo o bem, nós já conseguimos um grande avanço. Mas o bem que nós temos que fazer tem que estar no limite das nossas forças. Não basta apenas um bem comum, não basta apenas algumas ações do bem. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Isto é, utilizar todos os recursos possíveis que a vida colocou à nossa disposição. O que é que nós temos? Quais são as nossas possibilidades? O que tipo de ações nós podemos desenvolver? Em O Livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel pergunta, nos textos, o que de extraordinário nós estamos fazendo? Olha, acordar,
fazer a higiene pessoal, responder pelas atividades da família, trabalhar durante o dia para o ganha-pão, enfim, viver uma vida de relação, todo mundo faz. Até os animais amam suas crias, até os animais se esforçam por alimentação. Então veja bem, não basta só isso. O que Emmanuel está perguntando a nós é o que de extraordinário nós estamos fazendo. O que mais nós estamos fazendo? O que além nós estamos fazendo? Roberto Chiniagic, um psicoterapeuta que tem alguns livros lançados, ele diz o seguinte, que quando a gente faz sucesso, trabalha 12 horas por dia, a gente consegue fazer sucesso. Para manter este sucesso, tem que trabalhar mais que isso ainda. E diz que a gente consegue realmente conquistar o que nós queremos, indo além do que as pessoas fazem. Olha, se eu for por um caminho, até onde a pessoa foi, eu não vou além dela. E eu preciso ir até onde essa pessoa foi e caminhar um pouco mais. Senão eu fico onde ela está. Eu preciso de mais. Então eu tenho que usar a minha inteligência. Eu tenho que usar a minha perspicácia. Eu preciso usar a minha sensibilidade. Eu preciso usar meu altruísmo. Eu preciso usar a minha solidariedade. E assambarcar todas essas virtudes na caridade em favor das criaturas. Porque a caridade, além de ser um benefício notável ao beneficiado, é muito maior ao benfeitor. Por quê? Porque quando nós fazemos alguma ação, seja qualquer ação que nós fazemos, nós criamos um campo magnético ao nosso redor. Se eu estou falando bem de alguém, eu crio um campo magnético ao meu redor, de coisas boas. Se eu estou falando mal de alguém, eu estou criando o mesmo campo magnético ao meu redor, de coisas ruins. Então, quando eu faço o bem, quando eu procuro ouvir uma pessoa que sofre, quando eu procuro distribuir algo que está sobrando em minha reserva, quando eu dou o meu tempo, porque o tempo é preciosidade. Quase sempre as pessoas acham que fazer caridade é você levar um donativo para alguém, distribuir peças de roupa, distribuir agasalhos, cestas básicas, sem dúvida, notável caridade, principalmente a comida para quem está com o estômago vazio. Não adianta eloquentes discursos, reprimendas, advertências quando a pessoa está com fome. Tudo que ela quer é um prato de comida. Então, tudo isso tem um valor notável para quem recebe. Mas o maior beneficiado desta ação sou eu. Porque quando eu crio esse campo magnético ao meu redor, devido a uma ação benéfica que eu fiz, eu estou entrando em sintonia com as esferas superiores da vida em equilíbrio. Essas esferas, pela afinidade, pela sintonia, derramam sobre mim, pela lei de causa e efeito, chuvas de bênção. Então a pessoa caridosa, solidária, amável, educada, fraterna, ela tem muito maior possibilidade de viver uma vida mais tranquila. E essa tranquilidade não é uma questão financeira, física, material. Essa tranquilidade é uma conquista moral, é uma conquista espiritual, é um bem-estar que a criatura está em paz consigo mesma, porque ela fez o que devia. A mesma lei, da mesma forma, se fizermos o mal, traz as mesmas reações, só que aí, ruins. Se eu fizer o mal a alguém, se eu ofender, criticar, se eu machucar, se eu magoar pessoas, elas vibrarão negativamente. Essas vibrações que eu crio em mim criam um campo magnético negativo, entro em sintonia com os espíritos negativos que fazem ambiência negativa e eu sofro por isso. É por isso que as pessoas perversas, maldosas, de mau humor, pessoas
agressivas, pessoas egoístas, orgulhosas, são quase sempre pessoas que sofrem muito, porque elas criam o próprio drama em que ela vive. Imaginamos a aranha. O que a aranha faz? A aranha constrói uma teia, ela tece os seus fios. E onde a aranha fica? Na extremidade? Não, a aranha fica no centro da sua teia. Isso significa que ela está protegida por todo aquele envolvimento de fios. Ela é prudente, ela vai no meio. Se algum animal, alguma mosca, algum inseto se enroscar na teia, é o alimento dela, porque ela está ali na sua espreita, no meio da teia. Assim somos nós. Na obra de André Luiz fala do hálito mental. Nós sabemos que é um hálito bucal, que é o hálito que nós temos em decorrência de problemas digestivos, algum problema dentário, e às vezes nós temos que cuidar disso. Às vezes o hálito é um hálito que não feliz, é inoportuno, né? A gente tem que cuidar disso. E nós temos o hálito mental. É aquilo que evola da nossa mente. É aquilo que nós projetamos do nosso pensamento. É aquilo que nós criamos ao nosso redor. É por isso que a gente chega de repente em algum lugar e encontra determinadas pessoas e você parece que conhece essas pessoas há muito tempo. Ou então você encontra uma pessoa, começa a conversar, vocês se afinizam e parece que essa amizade é longa. Olha que pessoa simpática. Olha, eu fui conversar com aquela pessoa, olha a simpatia que ela é. Por quê? Porque é uma pessoa que está envolvida em vibrações edificantes. Quando nós conversamos com pessoas assim, nos relacionamos com pessoas assim, a gente fica tranquilo, sereno, é bom para nós. Fato contrário também acontece. Nossa, conversei com uma pessoa, ou pessoa esquisita, antipática, uma pessoa repugnante, uma pessoa chata, enfim, eu me senti mal perto daquela pessoa. Por certo, ela estará envolvida pela atmosfera que ela própria criou no mal que ela faz. E isso cria, evola dela, sai dela, encontra o universo, sintoniza com as forças malévolas e volta para ela mesma. Então, quando nós fazemos o bem, é a nós que nós fazemos primeiro. O primeiro a ser beneficiado somos nós. Então, quando Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, não basta fazer o mal? Não, é preciso evitar o mal e fazer o bem. Mas não é só o bem pequeno, não. É fazer o bem utilizando toda a nossa potencialidade. Olha, se eu sei falar, que eu fale do bem. Se eu sei cantar, que eu cante o bem. Se eu sei abraçar, que eu abrace pelo bem. Se eu sei fazer alguns trabalhos manuais em favor de alguém, que eu faça pelo bem. Tudo que eu puder usar, a hora vazia é a hora mais perigosa. Certa feita, um companheiro pediu informação ao Chico. Chico, o que dizem os espíritos sobre a chegada dos espíritas no mundo espiritual? Ele diz, Emmanuel costuma afirmar que eles chegam muito mal, principalmente arrependidos do tempo que perderam na Terra. E temos informações espirituais que Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo da caridade de Sacramento, um espírito de escola, que na época que a doutrina começou no Brasil, foi um dos pilares, foi uma criatura muito fantástica, que vale a pena que a gente lê a sua biografia, Eurípides Barçanufo. Existem vários livros traçando o perfil da sua biografia. Segundo narrativas espirituais, ele, no mundo espiritual, preocupado com a chegada dos espíritas de natureza infeliz, pelas atitudes do descaso, pelo descuido com as faculdades mediúnicas principalmente, por tarefas que não cumpriram, por falências aqui na Terra, porque saíram de lá repletos de esperanças e incentivados pela bondade divina através dos benfeitores. Chegam aqui, esquecem tudo, desistem de tudo. Qualquer coisa já não serve mais para si. Desiste, qualquer obstáculo transforma a sua vida num verdadeiro tormento.
Essas criaturas chegam ao mundo espiritual muito desarranjadas, extremamente desequilibradas, ao ponto de Eurípides Barçanufo fundar um hospital, uma instituição para acolher os espíritas que desencarnam em processo de terrível sofrimento. Olha só, então a hora vazia, ela é perigosa. Utilizemos a nossa hora, principalmente nesse período que vivemos agora da quarentena, quando nós estamos um pouco escondidos do coronavírus em nossas casas, saindo menos. O livro, estudar o Evangelho, o livro dos Espíritos, obras de André Luiz, enfim, pela própria internet, no computador, no celular, nós encontramos N palestras para que possamos ouvir, mensagens fabulosas de companheiros fazendo comentários felizes sobre os ensinamentos cristãos. Façamos algum artesanato, plantamos um jardim, façamos alguma coisa útil para que a nossa hora não se torne uma hora vazia, porque nós não podemos ficar com a nossa mente desocupada. É Chico Xavier que nos adverte sobre isso, que o ser humano, na condição que nós estamos na Terra, nós não podemos ficar com a mente desocupada. Nós não temos equilíbrio para fazer alguma coisa mental sem nos prejudicar de alguma forma. Nós somos espíritos reencarnados que fazemos uso da razão há milênios. Portanto, neste percurso anterior, nós erramos muito, cometemos muito desatinos, plantamos muita discórdia, muito sofrimento. Então é natural que essas lembranças retornem a nós na forma de ideias inatas, isto é, as ideias que estão esquecidas, mas que afloram de alguma forma pelo sentimento, pela vocação, pelas tendências. E Emmanuel nos aconselha, quando perguntaram a ele como nós podemos saber o que fomos no passado, ele respondeu: reflitam seguramente, maduramente, no que vocês estão pensando, o que vocês estão maquinando na mente quando estão sozinhos, quando estão no momento de total isolamento. O que vocês estão pensando? É nessas horas que o nosso passado retorna. E olha, por estarmos num planeta de expiações e provas, onde o mal ainda é muito grande, é uma prova inequívoca de que nós não somos criaturas equilibradas. Nós estamos plantando o equilíbrio, nós estamos buscando nesta existência o equilíbrio. Então, caros companheiros e companheiras, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças, utilizando todos os recursos possíveis e imagináveis que nós temos. E olha, diante dessa informação que nós passamos, do benefício das vibrações que nós criamos, então não fazer o mal, porque isso vai causar mal a nós próprios. Então melhor fazer o bem, quanto mais bem fazemos, melhor será. E Emmanuel tem uma frase fantástica pelo Chico: o bem que nós fazemos em qualquer lugar será nosso advogado em todos os lugares. O bem que nós fazemos em algum lugar será sempre o nosso advogado em todos os lugares. E diz uma outra frase fantástica também: quando a lei de Deus tiver necessidade de cobrar alguma coisa de nós e nos procurar e nos encontrar trabalhando, vai adiando indefinidamente. Então, nós temos um resgate doloroso lá atrás. Nós temos erros calamitosos e nós precisamos pagar esta conta até por uma questão de consciência. Não é porque Deus exige que a gente pague o que deve. É que o devedor, ele sente na necessidade moral de pagar o credor. Não adianta, se nós tomarmos um dinheiro emprestado de alguém, enquanto a gente não paga aquela pessoa, não há paz em nós. Se nós prejudicamos alguém financeiramente, enquanto a gente não ressarcir esse prejuízo, a gente não se contenta, faz mal para nós. Então, se nós devemos para as leis universais, nós queremos pagar isso tudo. E nós podemos pagar de duas formas: com trabalho ou com sofrimento. Então,
quando a gente tem consciência de que o trabalho vai diminuir a minha dor, o que eu faço? Eu procuro trabalhar sempre. E se a lei de Deus entender que já chegou a hora de eu responder por aquele problema, por aquela questão que está pendente, e vir ao meu encalço, eu estou trabalhando a dia. Daí uns tempos ela volta, eu estou trabalhando. Daí mais algum tempo a lei volta, eu estou trabalhando. E se eu não parar mais de trabalhar, que é uma meta natural de quem sempre está trabalhando, procurar cada vez mais trabalho, cada vez fazer mais e mais, a gente não vê um benfeitor espiritual dizer, vocês trabalharam muito já. Ninguém lê uma página edificante de Chico Xavier, de Evaldo Franco, de Kardec, de tantos outros espíritos da ordem de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Nélio Lúcio, ninguém dizendo, olha, descansem, vocês estão cansados, tá bom já. Ninguém, trabalhe. Por que eles fazem isso? Primeiro, não podemos ficar com a nossa mente vazia, porque a gente vai se perturbar. Segundo, eles conhecem o nosso passado. E eles sabem que o que nós estamos fazendo agora e aqui é pouco diante das tragédias que já aprontamos ao longo do tempo. Então, essa nossa existência de agora, num esforço imenso, trabalhando, ainda é pouco. Precisamos mais. Por isso que eles não dizem descansem, trabalhem. Porque quanto mais nós trabalharmos, mais distante da lei vir nos absorver, cobrando alguma coisa. Então, nós temos essa consciência. O espírita, o estudioso, o cristão, que realmente leva a sério o Evangelho de Jesus e que estuda a doutrina espírita, ele tem plena consciência desses valores. E então, ele se aplica a fazer cada vez mais. Ah, mas eu não tenho direito ao lazer, ao descanso? Claro. A própria ciência já demonstrou isso. Eu tenho necessidade, a própria criação de Deus determinou isso. Quando está escrito nos ensinamentos cristãos que Deus trabalhou 6 dias e deu um de descanso. E depois precisou Moisés santificar o sábado, para que não houvesse escravidão, para que todos tivessem um dia na semana para descansar. Porque o corpo não aguenta. O corpo precisa de repouso, nós precisamos de lazer, entretenimento, nós precisamos de dar risadas, abraçar pessoas, festejar, brincar, faz parte. Mas tudo isso é possível fazer e trabalhar bastante nas horas que sobram. Quantas horas nós temos por semana? Quantas horas nós trabalhamos na semana? Quantas horas nós ficamos parados? É só fazer o cálculo. Não é difícil verificar que nós temos uma quantidade imensa de horas que nós temos por lazer, por descanso. Então aproveitemos isso com dignidade. Aí Kardec ficou mais indignado. Olha, não basta fazer o mal? Não, é preciso não fazer o mal, fazer o bem no limite das nossas forças. Ah, então se eu não fizer o mal, fizer o bem, no limite da minha força, ótimo, ainda não. Falta ainda fazer o bem possível, porque o mal que nascer do bem que não fizemos, também é culpa nossa. Olha só o quanto esta questão é abrangente. Não fazer o mal, fazer o bem, no limite das forças, e o mal que nascer do bem que não foi feito quando poderia ter sido, nós também temos responsabilidade. Eu estou passando por uma calçada. Eu vejo, por exemplo, um adolescente que tem a impressão de que está com fome. Ele olha uma vitrine. Ele está com vontade de um lanche, de um salgado, alguma coisa assim. Ele não tem dinheiro. Ela é uma criatura que está vivendo momentos difíceis na família. Ele para e fala, me paga um salgado, me dê um dinheiro para comprar um salgado. Às vezes nós podemos até não dar o dinheiro, mas nós vamos lá no balcão, compra um salgado, um refrigerante, uma refeição. Nós podemos fazer isso, temos dinheiro para isso, tudo caminha para isto, converge para isto.
Nós olhamos de lado e fala: que isso? Vai cuidar da tua vida, e vai embora. Esse menino, desiludido, desorientado, com fome, invade o estabelecimento, rouba o salgado ou rouba o caixa e sai correndo e se torna um delinquente. A culpa é nossa. Também é nossa. Dos pais, da família, da sociedade e nossa. Porque se a gente naquele momento tivesse parado: meu filho, o que você precisa? Tudo que eu quero é uma refeição. A gente dá a refeição para ele. Ele atendeu o seu pedido, atendeu o seu estômago, ele foi socorrido naquilo que ele precisava. Bom, se daí para frente ele cometer algo ilícito, o problema já não é mais nosso. É dele, porque nós fizemos por ele o que estava ao nosso alcance. Se puder fazer mais, procurar como está a família, como está a situação dele, o que pode ser feito, ótimo, mas à primeira vista nós já atendemos aquela criatura. Mas se nós não fizermos nada e ele passa o seguinte, ele cometer algo dessa natureza, nós temos culpa também. Veja a nossa responsabilidade social. E aí nós chamamos a atenção para os exemplos que nós estamos dando. Porque não é só o fato da criatura vir pedir algo por nós. Muitas vezes elas estão se espelhando em nós. Qual é a minha conduta? Quando alguém me dá um troco a mais, eu devolvo? Quando o caixa do banco me dá um dinheiro a mais, eu devolvo? Quando alguém vai pesar um produto e pesa a mais, não percebeu, eu falo isso? Eu sou honesto? Se eu achar alguma coisa na rua que não é minha, eu vou procurar de quem é? Se uma pessoa cometer um delito qualquer, eu vou tentar ampará-la naquilo que ela precisa? Então veja bem o exemplo que nós damos. Quando nós temos compromissos financeiros a saldar, eu vou numa loja, eu compro, vence a prestação, eu pago. Se eu não pagar, naquela loja poderá ter um adolescente, um jovenzinho, aprendendo a trabalhar. E fica sabendo que eu sou um mau pagador. Que exemplo eu estou dando para ele? Ele pode ter as tendências que eu tenho e se tornar futuramente um mau pagador. Mas, se eu sou cumpridor religioso das minhas obrigações, se ele se desvirtuar, é por conta dele. Então nós temos que dar exemplo. A mesma coisa se trata das viciações tóxicas. Se eu estou consumindo alcoólicos, drogas ilícitas, tabagismo, cigarro, eu estou ensinando a juventude, a criançada a fazer isto. Se eu fico ofendendo pessoas, falando mal de governo, criticando autoridades políticas em qualquer lugar, eu estou ensinando aqueles que me observam a se comportar. Se eu sou um homem e desrespeito as mulheres, eu estou ensinando essas crianças a desrespeitar as mulheres. Se for uma mulher e desrespeita os homens e a si própria, está ensinando as crianças a fazer a mesma coisa. Então veja a nossa posição social, como ela é complicada. E como nós precisamos pensar no bem, é que se refere à questão. Bem no limite das nossas forças. Claro que eu tenho limites, mas eu preciso ir até onde eles vão. Não posso deixar nada para trás. E fazer o bem de forma incondicional. O bem nos absorve, o bem nos permite contornar, nos absolve melhor, permite contornar determinadas situações de erro do passado. Numa das sessões mediúnicas da casa de Humberto de Campos, um espírito chegou extremamente triste, choroso, lamentando, dizendo que estava passando por momentos terríveis na espiritualidade, porque quando estava encarnado, ele fora um despótico, um homem autoritário, egoísta, uma criatura orgulhosa, um homem perverso, causou danos, fez barbaridade contra as pessoas, criou inimizade de todo jeito, era um próspero fazendeiro. Nas suas terras, mandava e desmandava, humilhava pessoas, maltratava. Consequentemente, quando ele desencarna, ele chega no mundo espiritual, numa situação muito ruim. Estava cansado de espíritos zombeteiros, obsessores, a vingar-se dele.
E ele fora atraído para o trabalho mediúnico pedindo socorro. Chegou desesperado. E o nosso companheiro que falava com ele, o orientador, disse: olha, meu irmão, tudo tem jeito. Vamos com calma. Deus é Pai de todos nós. Sim, Deus é Pai, mas eu errei demais. Eu não atendi nada do que Deus ensinou. Tudo que eu fiz foi contra a lei de Deus. Eu não mereço mais nada, só o sofrimento, mas eu estou no desespero, eu não aguento mais. Aí o irmão dizia: vamos fazer uma prece, vamos pedir auxílio para que os benfeitores possam contornar a sua vida, mas eu fiz muitos erros. Eu não tenho jeito. Tem sim, meu irmão. E outra coisa, você, meu amigo, e aí o nosso companheiro, pela intuição, pegou o quadro que se passava ao redor dele e ele disse: olha, meu amigo, você não só fez coisa errada, você fez alguma coisa boa também. Mas como? Eu nunca fiz nada para ninguém. Eu sempre fiz as coisas no meu interesse. Eu não fiz nada para ninguém. Então esse companheiro começa a narrar. Lembra-se um domingo, você se levantou e era hábito seu. O domingo você saía a pé, andando pela propriedade, observando uma cerca para o gado não escapar, observando o cafezal, observando como estava a lavoura. Era um hábito, até a hora do almoço você andava pela propriedade. E eis que você foi chegando perto, no meio da lavoura, uma mangueira muito frondosa. Você foi chegando naquela mangueira e ouviu barulho de pessoas, especialmente de crianças. Você ficou curioso, mas como? Gente aqui? E foi se aproximando, e conforme você se aproximava, o barulho, o alarido se tornou maior e você percebeu que embaixo daquela mangueira, dentro da sua propriedade, tinha um casal com 3 crianças maiorzinha e um recém-nascido no colo da mãe. Quando eles viram você, eles já te conheciam. Eles estavam passando por ali em busca de um destino e pararam para passar a noite. Não tinham o que comer, não tinham nada e o desespero era grande. O homem se levantou assustado e disse: nós já estamos indo embora. E você falou: calma, o que está acontecendo? Aí ele contou que estava trabalhando numa propriedade mais além e fora despejado. A propriedade não estava dando a renda necessária, o patrão mandou ele embora. Ele não tinha para onde ir. Ele estava muito desesperado. Aí, naquele momento, o senhor fazendeiro, você, meu irmão, disse a ele, saiu dali, levou eles até a sua residência. Chegando lá, pediu que a sua companheira fizesse o almoço maior, deu almoço a todos eles, vestiu as crianças que estavam todas rotas, deu um pouco de descanso a eles e ficou meditando, você e sua esposa. O que fazer agora com essas criaturas? Naquele instante, ela e você tiveram um lampejo de extrema bondade. Ela disse: olha, meu parceiro, nós temos aquela casinha ali que está fechada. Ela está ainda com um problema, mas nada que um mutirão não resolva dar um jeito nela. E nós podemos colocá-los ali. Aí você disse: é uma solução por hora. Então você chamou todos os colonos, os companheiros da fazenda, trouxe-os todos para a sua sede e contou e apresentou a família. E pediu a eles se eles poderiam colaborar naquele momento. E num mutirão, uns buscavam madeira, outros telha, outros foram... Enfim, quando chegou no final da tarde, aquela casa estava restaurada. E mais, um tinha uma cama que estava sobrando, o outro tinha uma peça, enfim, a casa foi montada. O fogão da época era de lenha. E você levou comida para que eles fizessem a janta. E eles ficaram ali. E você disse àquele senhor: fique uns dias aqui, até ver o que você vai fazer. 3 ou 4 dias depois, você estava lá no mangueirão, cuidando do gado, sozinho, porque você tinha 2 filhas, e as meninas ficavam mais com a mãe. Você não tinha um filho varão para te ajudar. Ele foi lá e pediu se ele poderia te ajudar. Você aceitou. Ele ajudou você o dia inteiro. No outro dia também. E foi. Os dias foram passando e você foi pagando diárias para ele.
Você percebeu que ele era um homem bom. Percebeu que ele era uma boa criatura. A amizade foi se estreitando. Você o manteve na fazenda. As crianças foram crescendo. Você foi dando assistência a todas elas. Eram 4 meninos, todos ali. O tempo passou. As suas filhas se tornaram moças, se casaram e seguiram seus maridos. Você ficou sozinho na fazenda, você e a esposa. E tinha naquele companheiro, nos seus filhos, os braços do trabalho. Os 3 primeiros filhos daquele homem também se casaram e seguiram a sua vida. Ficou o caçula, o nenê, que ele, esse companheiro, tinha entregue para você e sua esposa para vocês batizarem, que era o hábito da época. Ele era o seu afilhado. E você tinha uma atração muito grande por ele, um carinho muito grande. Não demorou muito tempo. O seu compadre e a sua comadre, acometidos de maleita, os 2 desencarnaram. E o nenê ficou sozinho. Então restava ao seu afilhado 2 possibilidades: ir morar com um irmão ou ficar na fazenda para te ajudar. E você pediu que ele ficasse e o levou para sua casa. Ele se tornou o filho que você não teve fisicamente. Era o seu braço direito. Sabia tudo, fazia tudo, organizava tudo. O tempo foi passando. E quando a velhice bateu, você procurou dividir a sua propriedade junto das filhas. E as filhas e vocês tiveram a seguinte decisão: o nenê precisa entrar na divisão. Ele é o nosso irmão, ele é o filho que chegou. E você deu 3 partes, 1 para cada filha e 1 para o nenê. Mas como vocês sabem dessa história? Isso aconteceu há muito tempo, foi a única coisa que eu fiz. Meu irmão, a história está em você. Agora, sabe por que você está sendo socorrido hoje? Por quê? Porque muita gente interferiu em teu favor, principalmente este casal. Quando o nosso orientador disse isso, o casal se fez visível aos olhos do fazendeiro. Era exatamente os compadres que um dia ele achou debaixo da mangueira da sua propriedade e os levou para o seu convívio. Em lágrimas, ele abraça os 2, choram juntos e aí ele entende que um gesto do bem, um gesto de bondade, de solidariedade entre tantas arbitrariedades foi capaz de dar a ele o socorro daquele instante. E esse casal disse o seguinte: um dia você foi e nos buscou debaixo de uma árvore, nos deu guarida, cuidou de nós por longa data. Hoje nós viemos buscar você. Você vai conosco e nós vamos cuidar de você até você ficar bom. Olha só, um gesto no bem. O que é capaz de fazer uma atitude no bem, mesmo que a gente tenha feito uma quantidade imensa de coisas erradas no passado. Então, caros companheiros, a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: basta ao homem não fazer o mal para assegurar uma boa condição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, porque o mal que nascer do bem, que não foi feito, é de responsabilidade nossa. Que a gente possa refletir nessas valiosas lições de Jesus. Olha, é uma questão do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões. Quantos ensinamentos! Que manancial notável! Estudemos a doutrina espírita. Procuremos aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Chico, o que dizem os espíritos sobre os espíritas que estão desencarnando? Emmanuel está dizendo que os espíritas estão desencarnando mal, principalmente arrependidos pelo tempo perdido. Ora, companheiros,
Uma oportunidade perdida nunca mais se recupera. Nós teremos outras oportunidades, mas aquela foi embora. Aproveitemos o máximo da nossa existência. Contemos com o auxílio da espiritualidade, com o auxílio dos nossos benfeitores. Eles estão do nosso lado. Eles trabalharam a nossa reencarnação. Eles projetaram a nossa vida na Terra. Eles assessoraram todos os nossos sonhos e esperanças. Não vamos decepcionar a nós mesmos, nem decepcionar a eles que tanto trabalharam em nosso benefício. E que continuam trabalhando até hoje, porque eles estão sempre na nossa retaguarda. Eles não fazem a tarefa que é nossa, mas eles nos fortalecem, eles nos inspirem. Busquemos a oração, busquemos a prece. Senhor Jesus, os tempos estão difíceis, as coisas estão complicadas, me ajude para que eu não caia em falência de outrora, erros cometidos em outras épocas, que me levaram aos sofrimentos de agora. Se a nossa colheita de hoje não está sendo boa, cuidemos de plantar diferente, outras sementes, porque se a nossa colheita não está sendo boa, é porque as sementes do passado não foram ótimas. Então mudemos a semente, plantemos diferente, para que no futuro tenhamos mais tempo de trabalhar e menos tempo para sofrer. Porque a nossa vida chega a ser tão complicada que a gente mais sofre do que trabalha. Então, cuidemos de organizar a nossa vida para trabalharmos mais e sofrer menos. E olha, a sociedade espera que cada um de nós cumpra o seu dever, que cada um de nós faça a sua parte, porque o mundo de expiações e provas caminhará para o mundo de regeneração, à medida da nossa regeneração. Não vai acontecer em data marcada, em século marcado. Isso dependerá de como nós estamos nos regenerando. Porque a Terra é um conjunto de bilhões de espíritos que aqui moram. Dependendo dessa estrutura é que o mundo será mais evoluído, estacionado ou indiferente. Dependerá de cada um de nós. Façamos, portanto, a nossa parte. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Um grande e carinhoso abraço a todos.